Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, 1 Crônicas, capítulo 19, versículo de número 10. Tem um detalhezinho aqui todo especial no texto da palavra de Deus. Como disse Martinho Lutero, sacude, 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 assim que ele usa a expressão, sacude, venha sacudir todo o versículo da Bíblia, a fim de que caia dele algum fruto. Então vamos sacudir, ok? Vamos sacudir. Sacude, como diz ele. 1 Crônicas 19, 10 tem um detalhezinho muito especial. O contexto histórico é o seguinte: morre o rei dos Amonitas. Davi manda uns mensageiros para consolar o filho do rei, logo o príncipe que tornar-se-á rei. E quando eles vão consolá-lo, diz-nos a Bíblia que alguns conselheiros disseram a esse príncipe rei: olha, Davi não quer consolar-te coisa alguma. Davi sabe da fraqueza do nosso povo. Davi sabe que nós estamos contristados com a morte de seu pai. Davi sabe que você está desolado e ele quer provocar guerra. Ele quer fazer guerra contra você, ignorando a aliança existente entre o pai, isso é, o homem que morreu, e Davi, e a benevolência pelo qual o pai usou com Davi. Aí o menino, de uma maneira despretensiosa, talvez, não sei, o menino de uma maneira descuidada, possível e provavelmente, dá ouvidos àqueles. Eu não sei se pretensiosamente ou despretensiosamente ele dá ouvido àqueles. E diz-nos a Bíblia que eles humilham os servos de Davi, rapam-lhe a barba, cortam-lhe, arrancam-lhe metade da roupa e mandam novamente a Davi, humilhados. Davi vai exaltá-los, honrá-los, mandando-os a Jericó, até que a barba, sinônimo de honra, cresça outra vez. E diz-nos a Bíblia que o príncipe rei agora vai valer-se de um bom recurso, não para fazer paz com Davi, como fez seu pai, mas para fazer guerra com Davi. E daí o que ele faz? Ele vai valer-se de um bom recurso e vai mandar aos assírios. Então os sírios, que eram mercenários de guerra, aceitam e vêm fazer guerra contra Davi. Então esse é o contexto, ok? Davi vai consolar e é hostilizado. 1 Coríntios capítulo 19, verso 10, ora quando Joabe viu que a batalha estava ordenada, tem como fugir, a batalha está ordenada contra ele, pela frente, vanguarda, pela retaguarda, escolheu os melhores dentre os homens de Israel e os pôs em ordem contra quem? Contra os assírios. Por quê? Porque os assírios é os que vinham pela frente. Os assírios eram aqueles que eram, como eu já disse, mercenários de guerra, aptos na batalha. É por isso que eles foram contratados para tal, contratados para matar. Por quê, gente? Porque eles eram profissionais da arte de guerra. Então exigia maior recurso, exigia maior cuidado, exigia maior habilidade, exigia mais perspicácia na batalha. Então ele escolhe os melhores e coloca-os à frente. Porém, na retaguarda, diz a Bíblia, ele coloca o restante com Abisai, seu irmão, a fim de que possam pelejar contra os amonitas. Então vamos lá. Qual é a lição que eu posso aplicar nesse texto? A lição que eu posso aplicar nesse texto é uma lição muito interessante, gente, e muito cabível. Isso aqui é forte demais. Vê se você pode entender, gente. Isso aqui é terrível. Todos os homens que estavam ali a serviço de Joabe foram homens escolhidos a dedo. Todos que estavam ali eram escolhidos. Eu não sei se você não sabe, mas existe o processo da escolha. Eu, por exemplo, como pescador de profissão, eu sei o que é o processo da escolha. Quando você vai lá no mar e pega o pescado, no nosso caso, o que nós priorizamos é a pesca artesanal do camarão, você seleciona o camarão, o siri, o peixe, o lixo, o que serve para doação, o que não serve para nada, entende? E o que serve para vender, você seleciona. E uma vez selecionado o camarão, você vai selecionar dentre o camarão os camarões maiores e os camarões menores. Então os maiores têm o maior preço, os menores têm o menor preço de comércio. Os maiores são exigidos, primeiro porque enchem os olhos devido ao tamanho. Segundo, porque há alguns pratos que só podem serem feitos, manipulados com o pescado maior, com o camarão maior. Então vê se você entende. O mesmo acontece no reino de Deus.
Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a alguém que lançou uma rede e pegou toda espécie de peixe. Mas trazendo à praia, ele fez o quê? Ele fez uma seleção. O que é que Joabe fez aqui? O escolhido dos escolhidos. Jesus disse que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, dentre os escolhidos que estão na casa de Deus, existem ainda os escolhidos dos escolhidos. Não é prediletismo, gente. É habilidade, é experiência, é capacidade, é poder. Poder de persuasão, poder de argumentação, poder de raciocínio, poder da lógica, poder da experiência, poder que se adquire com o tempo, poder que se adquire na caminhada, na comunhão com Deus. É diferente. Então eu tenho ido a igrejas que as pessoas estão confundindo. Eu tenho ido a igrejas que eu prego mais olhando para trás do que para frente. Tem mais gente na tribuna, ok, na retaguarda do que na vanguarda. Ah, um irmão lá é gente boa, coloca para cima do púlpito. Não, irmão, ninguém foi chamado para ser ruim. O cara é gente boa, ele é um escolhido, glória a Deus. Agora ele vai assumir a tribuna se ele tiver chamada. Se ele for escolhido dos escolhidos. Como na casa de Deus é uma honra imensa para cada um de nós. Nós todos somos honrados pela escolha maravilhosa do grande Deus de estarmos na casa de Deus. E é uma honra. Estamos sentados, diz a Bíblia, em lugares celestes, entre os príncipes, em lugares privilegiados. Gente, é uma honra eu estar entre os santos, na congregação dos santos. É um privilégio incomum, imensurável, indizível. Você está entendendo isso? Inconcebível na ideia de um pecador. Ele não tem a mentalidade da honra que é estar na congregação dos santos, com os santos irmãos, participando de um culto ao único, ao suficiente, ao verdadeiro Deus. Isso é uma honra. Mas há aqueles que entre esses ainda são uma vez mais honrados, que é o escolhido dos escolhidos. E esses, por sua vez, não é que são melhores do que os outros, mas é que se prepararam de modo melhor, estão mais aptos para tal fim. Então, meu irmão, o camarada é um bom dizimista, coloca no altar. Não, irmão. Não é isso. Altar não é para quem é bom dizimista, altar não é para quem é bom moralista, altar é para quem tem chamada. Ok? Para quem tem chamada para o altar. Talvez o irmão que está lá tenha chamada para a portaria e não é nada desonroso por conta disso. Talvez o irmão que esteja lá tenha chamada para um grupo de oração, para um grupo de visita, para um grupo de louvor, para determinado ministério, ele tem a chamada dele. Agora, não necessariamente precisa ser no altar, gente. Pelo amor de Deus. Senão você pensa que você está ajudando ele, você está matando ele. Se ele está despreparado, você está matando ele, irmão. Essa é a grande verdade. Toda bênção antes do tempo pode ser maldição. O filho pródigo é o maior exemplo disso. A herdade de seu pai era uma bênção, mas não era tempo ainda dele adquiri-la. Então, irmão, pode ser que ele futuramente seja do altar, mas ele precisa se familiarizar. Gente, ninguém é insubstituível, eu sei disso. Mas eu estou há pouco tempo, mas pela rica bondade de Deus, como pregador, diretivamente, há pelo menos 10 anos. Ok? Faz mais tempo, mas pelo menos diretivamente, na itinerância, pelo menos 10 anos. Eu não sou melhor do que ninguém. Só tem uma coisa, para Deus levantar alguém em meu lugar, ok? Deus também não vai passar e nem pular etapas. Ele vai precisar capacitar este alguém como eu estou sendo capacitado. Ele vai precisar ensinar esse alguém como eu estou sendo ensinado. Mas pela lógica do tempo, gente, já faz alguns anos, eu estou anos na frente. E eu tenho a ciência, ok, de saber que eu estou anos na frente. Isso não me faz melhor do que ninguém, mas me faz mais capacitado para tal. Mas eu também entendo que tem gente que está à frente de mim e eu preciso reconhecer isso. E se algum dia eu quiser estar onde ele está hoje, eu tenho de entender que ele já passou pelo que eu passei e eu ainda não passei por aquilo que ele já passou. Gente, isso é coerência, isso é lógica, isso é racionalidade. Joabe não dispensa esses outros dizendo, vocês não servem. O resto não serve. Não, Joabe está dizendo, vocês são úteis sim, mas eu prefiro vocês vivos lutando contra os amonitas do que vocês mortos lutando contra os sírios. Eu prefiro você vivo, entendeu? Na vanguarda da igreja. Eu prefiro você vivo, sentado ali, irmão, entre os irmãos na igreja, do que você no altar morto. Porque se eu te colocar aqui no altar, você vai morrer porque você não está apto para tal. Então não mate alguém pensando que você está dando vida a este. Ok? Examine-o, escolha-o, faça como Joabe, faça como Jesus. Esse é o melhor método, esse é o melhor modelo, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Leva a mal não, tá?
É palavra de Deus, gente. Por isso que as pessoas fogem da Bíblia, porque a Bíblia faz isso, a Bíblia vai contrastando a gente. Ok? A Bíblia vai machucando às vezes, ferindo, mas sobretudo ela está sarando, tá bom? Que Deus abençoe, forte abraço, em nome de Jesus. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, seja abençoado para a glória de Deus.